Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje eu disponibilizo para você mais uma aula gratuita, só que dessa vez é o curso de segurança da informação e hacking 2. É o volume 2 do curso, esse que é um curso que foi desenvolvido depois, alguns meses depois, do primeiro curso desenvolvido, que foi o volume 1, e nesse curso a gente sai um pouco da teoria do que é redes, o que é programação, o que é banco de dados e começa a colocar um pouco mais a mão na massa na parte de realmente de entender as ferramentas e também na parte mais profissional da segurança da informação, como por exemplo entender uma documentação de segurança, como ela funciona, como um documento é feito, qual a importância de um treinamento e de uma conscientização para uma empresa, para o seu cliente no caso, Então a gente começa de fato a entender o lado mais profissional de quem trabalha com segurança da informação e é claro que ambos os cursos eles são de nível iniciante, eles vão dar uma visão geral para você entender como aquilo funciona e você conseguir correr atrás já tendo um caminho traçado, ok? Então nessa aula a gente vai dar uma olhada no WordPress Scan, que é basicamente um scan automatizado de vulnerabilidades no WordPress e com certeza você conhece o WordPress e sabe que muitos sites são desenvolvidos nele, portanto muitos sites são vulneráveis. Então fique com essa aula gratuita e se você gostar, os links aí na descrição te dão aí a disponibilidade tanto do curso de segurança da informação e hacking 1 quanto o 2. Então é isso, fique com a aula gratuita. Bem, pessoal, hoje a gente vem com uma aula um pouquinho mais técnica, a gente já vai começar a entrar nessa parte mais técnica do hacking mesmo, e hoje a aula é sobre scanner em sites WordPress. Então eu criei aqui no site da Level 2 uma subpasta, um subsite WordPress com o URL de WordPress Pentest. Tá? Então eu deixei ele totalmente padrão, eu não fiz nenhuma atualização, nenhuma instalação de plugin, ele está padrão de fábrica mesmo. Assim que você instala o WordPress numa página, é isso que aparece para você. Ele não tem nada acrescentado, não tem nenhuma atualização. Eu fiz essa instalação ontem e estou fazendo o teste hoje. Então acredito que ele tenha muitas brechas logo de fábrica já de padrão do WordPress. E para fazer esse scanning, a gente está utilizando a ferramenta WP Scan, que é uma ferramenta bem conhecida e muito utilizada para fazer esse tipo de varredura em sites WordPress. E o WordPress Scan ele tem muitas opções para a gente estar fazendo esse tipo de varredura e ele possui aí diversas possibilidades também. Eu vou apresentar para vocês a ferramenta, mostrar o funcionamento básico dela e você, é claro, que vai ter que se adaptar conforme a sua necessidade. Tá? Então, aqui a gente vai mostrar basicamente o funcionamento dela, o que ela faz e o que, no geral, ela consegue pegar de informação para a gente, o que é muito interessante. Só que o WP Scan ele possui diversas funcionalidades, a gente vai utilizar algumas aqui. E nas opções que ele permite que a gente utilize, a gente tem, por exemplo, para descoberta de username, se for possível, é claro, a descoberta dos plugins que estão sendo utilizados, a descoberta dos temas que estão sendo utilizados. Então, na hora que a gente for fazer o nosso teste, a gente vai forçar a essas três coisas, tá? O username, o plugin e os temas, para a gente tentar encontrar vulnerabilidades nesses quesitos, tá? Lembrando que com o WP Scan a gente pode estar utilizando proxy, pode estar usando arquivos personalizados de configuração e ele também possui aí um brute force. Tá? Então você pode estar utilizando um esquema de brute force para fazer o brute force no WordPress, apesar de não ser aconselhado nessa ferramenta, já que ela foi desenvolvida para scan. E aqui a gente pode ver que, por exemplo, você pode usar um agente específico, um user agente específico para fazer a varredura. Então, muitas vezes, a gente já tem um usuário e quer explorar mais através desse usuário, então você utiliza esse tipo de configuração. Tá? Tem outras configurações bem interessantes para a gente estar utilizando nele. Você pode criar um arquivo de log para a saída do WP Scan, então isso também não é problema, caso você queira ler tudo depois, a gente vai fazer direto no terminal aqui, não precisa. E o WP Scan ele é uma ferramenta que pode ser
facilmente detectada por um firewall web, tá? É bem tranquilo dela ser detectada porque ela faz um pouco de ruído, um pouco de barulho e principalmente se o WordPress que você está tentando fazer esse tipo de teste, ele tem alguma proteção. Tá? Não quero dizer que um plugin de proteção pare a sua jornada de varredura, mas pode ser que um firewall web, um AF, alguma coisa assim, já dificulte o seu trabalho. Tá? Então ele tem algumas opções que, é claro, que ajudam nessa parte dele ficar invisível, entre aspas, que é o no banner, não aceitar cabeçalhos, desabilitar referências, desabilitar os cheques de TLS, por exemplo, para que ele não faça as verificações através do HTTPS, mas sim do HTTP normal. É claro que ele tem ali também para fazer uma varredura no plugin dos diretórios, etc. E outra coisa também que ele permite são as configurações de proxy, tá? Então você pode configurar um proxy para estar fazendo os testes do seu WP Scan. Então se você quiser colocar um burp switch aqui, você consegue tranquilamente, não tem problema nenhum. E é como eu disse, né? A gente tem aqui um esquema de word lists onde você pode tentar fazer o seu brute force pelo WP Scan. Ele também tem opções de cache, caso você queira setar alguma coisa de cache. Ele tem opções de threads também, caso você queira colocar alguma coisa. Então, ela é uma ferramenta bem completa. Aqui abaixo a gente tem alguns exemplos que podem te auxiliar nas suas tentativas. Ele tem a opção Enumerate, que meio que força com que ele tem dentro das word lists dele, como se fosse, ele pega a word list padrão dele e fica forçando para tentar descobrir um usuário, um plugin, etc. A gente vai utilizar sem o Enumerate e com o Enumerate para a gente ver como é que é. Eu já deixei prontinho aqui, ó, o WP Scan do que a gente tem ali atrás, que é o site. E lembrando que esse scan, diferente do Deerbuster, ele não atrapalha o desempenho do site. O Deerbuster ele é um varredor de diretórios. E por muitas vezes, se o WordPress está mal configurado e você executa um Deerbuster, o que acontece? O site cai. Muitas vezes acontece isso. Você executa um Deerbuster para fazer uma varredura no site WordPress e o site WordPress para de funcionar, porque o Deerbuster faz muito ruído. Como o Deerbuster é uma ferramenta de brute force de diretórios, ele faz muito barulho e acaba interrompendo a comunicação entre o site e o banco de dados, que fazem a comunicação de plugins e temas do WordPress. E aqui no WP Scan não, ele faz isso de uma forma mais suave. É como eu disse, ainda assim faz muito barulho, mas acaba não interferindo no desempenho do site, beleza? Então vamos lá, vamos executar aqui. Eu executei um WP Scan-U, o link que eu quero fazer o teste, PUT, plugin, usuário e tema. Ele está perguntando o seguinte: você quer seguir o redirecionamento? O que é esse redirecionamento? Se a gente for ver aqui, na realidade, o que acontece? Quando eu tento acessar esse site, ele me joga para o index, tá? Eu acho que é HTML ou PHP, deixa eu ver. Ele me joga para um index. Então vamos fazer o teste de duas formas. Eu vou colocar primeiro que eu não quero ser redirecionado. E depois eu vou colocar que sim, beleza? Então eu vou colocar assim, não quero ser redirecionado, quero fazer o teste exatamente no diretório que eu coloquei que eu quero fazer esse teste. E daí ele vai começar a rodar o scan. E como eu disse, se o WordPress estiver desatualizado, cara, ele aparece muita coisa bacana que você pode testar. Ó, vamos lá. Vamos dar uma olhada nisso aqui, o que ele conseguiu pra gente, tá? Então, foi bem rápido, como vocês puderam perceber. E vamos lá, ele verificou aqui quando começou, bonitinho, e já deu aqui o link. E falou o seguinte, olha, tem alguns arquivos que eles estão visíveis. Como, por exemplo, o readme.html. Ele é um arquivo que contém a versão do WordPress e está disponível. Então vamos dar uma olhada aqui no readme.html.
Então aqui, ó, no readme.html, que é um site que é uma pasta que nunca deve estar liberada, tá? É um arquivo que nunca deve estar liberado, porque ele mostra a versão do WordPress e mostra outras características para a configuração do seu WordPress. Então ele diz ali que, pô, essa página aqui, cara, ela está liberada e não é legal. Ele verificou também que eu estava usando Lightspeed, beleza. Isso aqui não é muito problema. Então tudo que tem um maisinho aqui, bem dizer, não é um problema, tá? O que está com pontinho de exclamação é porque é alguma coisa que você tem que ver e é importante que você leia. Ó, outra coisa aqui que ele está dizendo, olha, os diretórios padrões de upload estão com a listagem aberta. Ou seja, o que é isso daqui? O que significa esse diretório de upload? Nada mais é do que, por exemplo, você tem um site WordPress que aceita currículos, por exemplo. O cara vai lá, anexa o currículo e envia para você. É muito provável que se você não configurou nada no seu WordPress, tudo que for upado pelo usuário vai cair nessa pasta. Tá? Então tudo que for upado pelo seu usuário vai cair nessa pasta de upload. Então essa pasta de upload ela é muito importante. Olha só. Outras coisas que aparecem nela são se você upar, por exemplo, uma imagem para dentro do seu WordPress. Ela vai aparecer nessa pasta. Então sempre é interessante que se você for subir um WordPress, configurar essas coisinhas simples ou até mesmo passar um WP Scan para ver o que está de errado. Outra coisa que ele está me dizendo é que a pasta WP Includes está aberta. Está aberta também ao público. Então, se eu for ver o WP Includes, é basicamente toda a configuração que eu tenho dentro do meu WordPress. Tudo. O JavaScript, o CSS, o HTML, o PHP, tem muita coisa aqui e muita coisa que dá uma brecha para uma possível invasão. Então, é sempre importante que esses diretórios, esses index-off, eles fiquem invisíveis. Então, não é interessante que você deixe isso aberto ao público. Então, mais um erro que o WP Scan achou e com uma breve verificação. Ó, vamos lá. Ó, ele verificou aqui também que o tema que eu estou utilizando, aqui já é uma varredura específica para o tema. Lembrando que a gente fez a varredura para o tema. E que o tema que eu estou utilizando é o 2019. Versão 1.4, e a última versão é essa mesmo, não tem muito o que fazer, e dá para localizar o tema dentro do site. Então se eu vir aqui e clicar em copiar, endereço do link, e vir aqui, olha só, olha o que vai acontecer, a gente vai acessar o tema. Então, através disso daqui, eu estou acessando o tema que eu estou utilizando dentro do meu site. Que também não é muito bacana, é claro que não apareceu nada, não está aparecendo absolutamente nada aqui. Ele não diz que é uma brecha, tá? Ele diz aqui, ó, não é bem uma brecha, mas é alguma coisa que você pode estar verificando. Aqui ele mostra o estilo do do CSS, do meu tema, e etc. Então esse é um tema padrão, que não tem nenhum tipo de vulnerabilidade, dizendo por si só. Basicamente o que ele encontrou de possível verificação, de possível brecha, foi isso. Foi algumas pastas abertas, que é uma coisa um pouco idiota, mas nada muito grave. Quando ele encontra alguma brecha de plugin grave, ele geralmente sinaliza com vermelhinho e coloca embaixo os links de referência. Se for uma CVE, se for alguma brecha que foi reportada num fórum, alguma coisa, ele deixa o link abaixo, que nem tem esse daqui, para você abrir o link e verificar como é que resolve e como é que faz essa exploração também. Agora, a gente vai utilizar uma outra opção, que é a opção Enumerate, para vocês verem a diferença. Enumerate. Para vocês verem a diferença do processo, não é a mesma coisa, é algo mais forçado, é algo mais... a gente esqueceu, eu esqueci de mostrar como é que seria se eu dissesse que eu queria ser redirecionado, né? Verdade, vamos colocar essa, depois a gente faz o do Enumerate. Então, ó, eu vou colocar que eu quero ser redirecionado, então eu vou ser redirecionado para onde? Eu vou ser redirecionado para lugar nenhum, porque ele está se redirecionando para si mesmo. Cara, não vai fazer diferença nenhuma nessa questão, tá? Nessa questão aqui,
ele não vai dar diferença nenhuma dos scanners. Só que acontece algumas vezes de você acessar um cliente que tem um WordPress e a página inicial dele é um redirect. Então faz toda a diferença você fazer um scan naquela pasta, não aceitando ser redirecionado e aceitando ser redirecionado, porque o caminho ali, a trajetória, o que você vai escanear é diferente. Então são essas coisas que a gente nota uma certa diferença, mas isso tudo você tem que analisar antes de executar o WP Scan. Tá? Você tem que fazer uma verificação antes. Aqui ele está dizendo a mesma coisa, vamos dar um não. Ó, aqui a gente vê, ó, enumerando plugins, por exemplo. Então ele está enumerando todos os plugins que estão instalados. Vocês podem verificar aqui, ó, que a gente tem 1468 plugins que ele vai fazer o teste, que já é o que está dentro da word list dele. Então ele testa um por um, finaliza isso e passa para a próxima etapa. Não demora tanto assim, mas é um processo um pouco mais demorado do que a gente viu anteriormente. Ele viu aqui, cara, existe 4 plugins. E aí, com esse scan, a gente pode ver algo muito mais completo e muito mais elaborado do que aquele scan basicão que a gente rodou. Aqui já aparecem alguns alarmes em vermelho, então já é algo a mais para a gente estar verificando. Nesse scan de plugin, por que ele verificou só o plugin? Tem isso também, porque o enumerate ele funciona da seguinte forma. Ele verifica o próximo. Eu dei enumerate PUT, certo? Então ele vai dar um enumerate só no P, só no plugin. Então depois a gente dá um U e dá um T também. Tá? Mas vamos dar uma olhada no que ele trouxe de diferente para a gente. Olha só, ele trouxe aqui o Akismet, que é um plugin, tá? Que ele tem uma brecha, uma vulnerabilidade de XSS. E aqui, como eu disse para vocês, ele aparece todas as referências desse erro Kismet. Então vamos acessar isso daqui. Vamos acessar aqui o WP Vuln para a gente ver mais ou menos o que ele traz para a gente. Você pode ver ali que ele trouxe diversas referências. São 3 referências diferentes só para esse erro. E você também pode pesquisar, é claro. Mas essas referências auxiliam muito na hora da gente estar fazendo uma verificação. E ele também diz o seguinte, essa versão do Akismet que você está utilizando, no caso eu, é 2.5.0. E esse erro foi corrigido no 3.1.5, ou seja, existem outras atualizações desse Akismet. E aqui ele mostra que é um cross-site scripting e quais plugins são afetados por esse erro, que é só por enquanto o Akismet. E ele mostra outras referências e etc. É algo bem completo. Beleza. Aqui embaixo ele mostra algumas outras coisas que na verificação anterior ele não mostrou. Por exemplo, o plugin, aqui está mostrando um plugin de migration, que não tem no outro. Ele não está dando erro nenhum, ele não está dando vulnerabilidade nenhuma, só que ele é um plugin que está disponível para a gente acessar. É uma página a mais que está disponível para a gente acessar, né? Então vamos acessar ela para a gente ver se consegue encontrar alguma coisa de interessante. Eu acredito que não, até porque senão ele teria dado ali como um alerta de atenção, alguma coisa assim. É um index of que tem as configurações do all-in-on, tá? O all-in-on no módulo de migração, mas acredito que aqui não tenha nada de muito valioso para quem está fazendo um pentest. Tem outras coisas aqui, outras coisas interessantes que ele não mostrou na verificação anterior, mas aqui é mais um alerta laranja, que é um diretório que está disponível, que você pode camuflar ele para ter um pouquinho mais de privacidade, mas nada em vermelho, realmente apenas alertas, tá? Show, ele disse aqui que ele usou 224 MB de memória e que demorou o tempo de 45 segundos para fazer todos os 1540 requisições. Vamos dar um "-u" agora no enumerate, tá? A gente vai forçar agora o usuário
Acredito que não vai encontrar muita coisa também, mas vamos lá. Depois a gente dá um enumerate "-t" para verificar se ele encontra algum erro muito pesado nesse tema padrão do WordPress, que eu não sei se vai ter muita coisa também. Só ressaltando novamente que a gente está com um tema padrão e provavelmente se tem algum tema personalizado ele consiga encontrar mais erros, tá? E aqui no "-u" ele não conseguiu pegar nenhuma informação a mais na parte para cima e agora ele está começando a enumeração de usuários. Tá? Então acredito que vai demorar um pouquinho essa enumeração de usuários. Ele disse aqui que não teve nenhuma, como a gente não fez enumeração de plugin, a gente não setou essa opção, ele não encontrou nada, porque a gente não setou essa opção. A gente já tinha feito anteriormente, inclusive. Ele fez a enumeração de usuários e disse que nenhum usuário foi encontrado na enumeração, porque provavelmente ele testou usuários padrões que já estavam dentro da base dele, e nessa configuração eu não coloquei admin, nem nada do tipo. E é claro que a gente pode personalizar essa word list que ele faz a enumeração dentro dos arquivos de configuração do WP-Scan. Mas aqui eu estou utilizando também o padrão do WP-Scan, né? Agora a gente vai fazer aqui um enumerate de temas para ver se a gente consegue encontrar alguma falha bizarra no tema padrão do WordPress, que eu também acredito que a gente não vai encontrar muita coisa. Novamente, ele tem 489 na word list e vai testar eles um por um. Foi questão mais rápida até. E ele disse que nenhum tema foi encontrado. Não teve nenhuma brecha muito grande nesse tema. E ele está dizendo também que os temas que ele faz o teste são os mais populares. E eu acredito que ninguém usa esse tema padrão do WordPress para nada, porque ele é horroroso. Mas, então é isso. Essa foi a ferramenta WP-Scan. Se você tem qualquer dúvida, a questão ali do help dele já ajuda bastante para você entender todas as funcionalidades. Acredito que eu consegui passar para você o básico, pelo menos para você começar a trabalhar com WP-Scan quando você for contratado para fazer algum pentest, alguma verificação em sites WordPress. É uma ferramenta excelente, completa e que te ajuda bastante. É claro que só ela não vai dar conta do serviço todo, mas é uma ferramenta auxiliar que pode resolver alguns problemas aí que estão às vezes na cara e você não consegue passar de uma forma clara para o cliente. Mas já aconteceu, por exemplo, de em serviços de pentest, eu pegar aquela pasta de upload que eu comentei aqui nessa aula, e naquela pasta de upload ter um monte de currículo, ter um monte de proposta de negociação e etc. de clientes realmente, tá? Porque eles utilizaram site WordPress e não configuraram direito a parte de upload. Então, todo usuário que entrava no site para enviar um currículo ou enviar uma proposta, caía naquela pasta padrão e qualquer pessoa tinha acesso àquela pasta. Então, isso é um erro de segurança bem grave, porque tinha informações sigilosas de pessoas e etc. Então, não é interessante que você deixe a pasta padrão ou que você deixe ela visível no index off para todo mundo. Todos os alertas amarelinhos que eles aparecem ali, a maioria, na verdade, são index off, e os index off não podem aparecer no site, porque é um erro de segurança e também não é agradável aos olhos de, às vezes, quem acessa aquilo ali sem querer, até porque aparece nas pesquisas do Google através do Google Hacking e de pesquisas avançadas através de docs, beleza? Então é isso, essa foi a aula de WP-Scan. Na próxima aula é sobre Joom Scan, que é do Joomla. Também fiz um cenário de teste, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a ferramenta Joom Scan, beleza? Então espero você na próxima aula, espero que esteja curtindo o curso. Valeu, até mais! Bem, espero que você tenha curtido essa aula. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar com os amigos. E novamente reforçando, se você curtiu essa aula, os links dos cursos estão aqui na descrição, tanto do 1 quanto do 2. No volume 1 a gente fala um pouco mais sobre redes, programação, te dá um embasamento geral do que você precisa conhecer para iniciar na área de segurança. Já no volume 2 a gente coloca mais a mão na massa e vai realmente para o lado profissional de segurança da informação, trazendo um geralzão do que um profissional faz. E tudo isso, é claro,
bem explicado e com o suporte para você entender. A gente tem aí grupo no Telegram onde você pode tirar suas dúvidas, a gente sempre dá prioridade para atender quem é aluno do curso, ok? Então é isso, muito obrigado e até mais.